Vamos lá, meus amigos. Bom dia, diretamente do Homens que Oram, mais um salmo de número 63. Hoje, domingo, 5h22, em Manaus. Aqui quem vos fala é Diego Porto. Vamos em frente. Sede de Deus. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Pai amado, todo-poderoso Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. Eis aqui as tuas verdades que tu deixaste, Senhor, para nos instruir, para que possamos, ó Pai, nos alinhar com a tua vontade e o teu querer, Senhor. Aqui é o nosso destino, te buscarmos, estarmos cada vez mais próximos de ti, cada vez mais parecidos à imagem e semelhança de Cristo, Senhor. Aqui neste momento, nesta reunião, que seja a tua vontade, seja a tua voz, que não haja nenhuma interferência humana, nenhum entendimento, Senhor, carnal, apenas o teu Santo Espírito nos guiando, nos conduzindo, adentrando em nossas mentes, em nossos corações, transformando, Pai, por completo os teus filhos. Assim nós nos entregamos, ó Deus, em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Quando a alma tem sede de Deus, existe um tipo de vazio que nada resolve. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é falta de gente por perto. É falta de Deus. E muita gente não percebe. A vida vai enchendo de coisas. Trabalho, rotina, distração, metas, responsabilidades, mas por dentro continua seco. E aí a gente tenta compensar. Mais ocupação, mais entretenimento, mais controle. Mas quanto mais tenta preencher, mais percebe que não resolve. Porque existe uma sede que não é do corpo, é da alma. E aqui está o problema. Nós aprendemos a ignorar essa sede. A gente se acostuma a viver ocupado, mais vazio, funcional, mais seco. E esse salmo nasce exatamente nesse cenário.
Não é conforto, não é abundância, é deserto. Lugar de escassez, lugar de limite, lugar onde não tem distração suficiente para esconder o que está dentro. A alma começa a falar. E quando ela fala, ela revela o que realmente está faltando. Não é mais sobre as circunstâncias, é sobre sede. E pergunto, né? E não é confortável, mas é necessário. O que tem saciado a nossa alma ultimamente? A forma como a gente vive sempre revela que a gente está tentando matar a sede por dentro. Vamos ao primeiro bloco. A sede que revela quem nós somos. Primeiro bloco, de 1 ao 2. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Então, aqui não é um homem num culto, né? É um homem no deserto, sem estrutura, sem conforto, sem ambiente espiritual favorável. E mesmo assim, ele busca. Na cultura antiga, né, do Antigo Testamento, o santuário era um lugar da presença, né? Mas aqui ele está muito longe disso. Então, por que ele diz que contempla Deus? Davi ele já começou a entender algo ali, né? Que a presença de Deus ela não depende do ambiente, ela depende simplesmente da sua consciência. Um breve resumo do que é o reino de Deus. Na história de Gênesis, o Éden, né, era exatamente duas realidades, o céu e a terra unidos, né? Deus andava sobre a terra, era o reino de Deus, era o governo de Deus, o céu governando a terra, né? Tudo sobre a vontade de Deus. Houve a ruptura, né? E depois veio Cristo, né? Era Deus e homem, né? Andando na terra, o reino de Deus, o governo de Deus. Jesus foi embora e Deus mandou o Santo Espírito. Agora, o reino de Deus, o governo de Deus dentro de nós. E Davi estava entendendo isso, que não precisava mais. Os tabernáculos também tinham essa visão, que era o lugar da presença, onde estava o governo de Deus. Agora está em nós, no templo. Só um pano de fundo aqui para nós adentrarmos. Então, Davi ele não busca Deus porque está bem, né? Ele busca porque está seco. E ele não disfarça isso. Ele fala: minha alma tem sede, o meu corpo desfalece, né? Em outras traduções, né? Meu corpo te almeja. Então, isso é uma lucidez espiritual. Ele não espiritualiza a dor, ele expõe a sua necessidade. Então, imagina aqui para nós, né? Um homem no calor da Amazônia, depois de horas andando na mata, ele não negocia água, né? Pode oferecer qualquer líquido para ele, né? Uma Coca-Cola estalando ali, ele vai preferir a água. Depois ele vai pensar no refrigerante, né? Ele
não vai dizer assim, qualquer coisa me serve. Quem já passou por sede sabe que a única coisa que vai matar a sua sede é água, né? Pode ler no rótulo de inúmeras embalagens fonte de hidratação. Nenhuma delas substitui a água. No nosso mundo fitness da musculação, há um cálculo, né, da nossa colega profissão, que é a nutrição. Ela nos ensina que é de 30 a 50 mililitros de água por cada quilo corporal. Então, há uma necessidade, há uma quantidade de água diária para você hidratar o seu corpo. Hidratar. Quando você está com sede, é porque você já chegou num estado de desidratação e o seu cérebro está mandando uma mensagem de sede, né? Então, quando pensamos em água, devemos pensar em hidratação. E nesse cálculo não conta o chá, o suco, o refrigerante, não conta qualquer outro líquido. Um amigo meu estava tomando muita água com gás e achava que estava se hidratando. Foi parar no hospital dando umas pedrinhas nos rins, achando que estava fazendo certo. Então não é qualquer água, né? Um abraço ao meu amigo Black Hulk, que aprendeu isso com a dor. Então, não é qualquer água, né? Não é qualquer coisa que serve. Ele precisa de água e assim também é a alma aqui. E aqui entra algo muito profundo, né? Na linguagem original hebraica, a água, ela não é apenas um líquido qualquer, né? Ela está lá em Maim, em hebraico, e quer dizer, ela está em plural, é águas, abundância, fluxo. E aí vem, né, aquela rios de águas fluirão de dentro das pessoas que têm o Espírito Santo, que têm o Espírito Santo, né? Então, carrega a ideia de um fluxo contínuo, né? A vida em movimento, um sustento constante. Não é algo que se guarda. Você percebe que uma água parada, ela se torna doente. Ela não é apropriada para beber, né? Então, ela precisa ter esse fluxo. Nós também não conseguimos ter esse armazenamento de água. Nós precisamos estar ingerindo água continuamente. O nosso corpo tem essa necessidade. 95% do nosso corpo tem água. Então, a, é algo que se recebe, né, continuamente. Você precisa estar ali hidratando, né? Então, lembrando aí, né, hidrate-se espiritualmente e fisicamente. Então, quando ele diz ali terra seca, sem água, né, que ele fala a terra árida, exausta, ele não está só falando de falta, ele está falando da ausência de fluxo, né? Ausência de vida, ausência de renovação. Quando você não bebe água, o que acontece com o seu corpo? Ele retém, você fica inchado, né? O seu corpo entende assim, ele não bebeu água. O que eu vou fazer? Vou reter essa água aqui, porque eu não sei que horas ele vai beber, e vou manter ela aqui entre os órgãos, que é para protegê-lo, para mantê-lo vivo, né? Quando você bebe a água, aí você tem a necessidade de ir ao banheiro, porque ele entendeu que entrou água e não precisa armazenar, né? Aí a ideia é que algumas pessoas entram em conflito em achar que beber água demais elas vão ficar inchadas. Pelo contrário, você fica inchada porque está retendo, você não está indo beber água, né? E quando você passa a beber essa quantidade de água diária, o seu corpo elimina aquela água parada dentro de ti, que está te deixando doente, inchado.
assim também é a nossa alma, né? Não podemos viver de acúmulos, né? Ela foi feita para viver de fluxo. E então a sede aqui, ela não é uma fraqueza, ela é uma revelação. Ela mostra o que realmente está faltando. Todo o nosso sistema, ele acusa a falta de água. Quando você está com fome, quando você está com sede, quando você está com falta de vitaminas no seu ser, ele acusa, ele começa a ter sintomas. Assim também nós temos com a falta da água que hidrata a alma. E nós sabemos quando estamos com sede física, né? Mas e a alma? Como é que a gente sente, né? Olha só, uma irritação sem motivo, cansaço emocional, desânimo, falta de prazer nas coisas certas do Senhor. E ao invés de reconhecer a sede, o que é que nós fazemos? Nós tentamos distraí-la. Muito celular, mais comida, mais trabalho, mais barulho, né? E aí é onde que está o erro, né? Nós tentamos tratar a nossa sede espiritual com soluções naturais. Então, hoje, sem complicar, né? Antes de buscar uma solução, vamos nomear a nossa sede e não generalizar. A alma, ela não fica seca no geral, ela seca em algumas áreas, né? Talvez seja na comunhão, na identidade, nas decisões, no coração que já está cansado. Isso tudo são sintomas de uma desidratação da sua alma, né? Então, você não precisa acertar bonito, você só precisa ser honesto. Deus, ele não responde a discursos, ele responde à verdade. Seja honesto, né? Então, pare por alguns segundos e diga: Deus, é aqui, né? É aqui que eu estou com sede. É da presença, né? É da comunhão contigo, é do teu agir na minha vida, né? Não precisa explicar, não precisa justificar, não precisa esconder. Apenas diga: é aqui, Pai. Só as verdades. Uma sede reconhecida, ela começa a ser tratada, né? Assim como os pecados, assim como nossas faltas, quando elas são confessadas, nomeadas de maneira específica, começa a ser tratado. Quando estamos ali fazendo os nossos pedidos a Deus, Ele pede que seja específico, né? Assim também é o nosso confessar. Devemos confessar nossas tentações nos mínimos detalhes, confessar nossos pecados, dar nomes a eles. Nós fugimos disso porque nos revela o nosso caráter que precisa ser tratado. Precisamos nos olhar com mais coragem no espelho e ver o trapo de imundícia e o quanto nós precisamos do Espírito nos restituindo todos os dias pelo poder de Cristo. E aí você vê em João 7,37 Jesus nos dizendo, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Jesus, ele não chama quem está forte, ele chama quem reconhece a sua sede, né? A sede aqui, ela é um pré-requisito para o encontro. Assim como você vai abrir a sua geladeira, você não vai ficar olhando ali para o nada, você não vai no seu bebedouro só olhar para o garrafão, para o seu filtro, o seu pote, não sei de que maneira você bebe água. Você vai lá porque está com sede, né? Uma pessoa com muita sede, ela quer até mergulhar naquela água, né? Você fica ali, nossa, mano, que abundância, vou ficar por aqui. O seu corpo almeja, sua alma almeja por água. Então, se não há sede, não vai ter uma busca real. E sem busca,
não há profundidade. Você não está com sede, meu querido, você vai ali enrolar, vai buscar a sua garrafinha de água, colocar próximo de você, né? Até isso você tem que se educar. Você que trabalha em escritório, você que trabalha muito tempo em áreas com ar condicionado, você não tem essa necessidade de sede. E aí o que que você vai fazer agora para você lembrar de beber água? Coloque a sua garrafa na sua mesa, né? Assim os comerciais de refrigerante, de água, fazem com que você beba, saia aquelas gotinhas, né, gelada no lado da lata, do lado de fora, e você chega a ficar salivando porque você parece sentir a temperatura daquele líquido. Assim também deve ser a palavra de Deus, meu amigo. Deve estar em cima da sua mesa para você olhar para ela e lembrar que você tem que ler. Há um sábio no mundo contemporâneo que se chama o David Proctor. Ele coloca um livro aberto em cima da sua mesa e ele lê todos os dias aquela página por uma semana. Depois de outra semana, ele vira a página. Todo dia ele lê aquela página, está lá no seu escritório. Ele está trabalhando e está ali. E no momento de pausa, ele lê novamente aquela página. Olha só que ideia genial. Tão simples, né? Tão eficaz. Assim como a garrafa de água na sua mesa. Em Salmos 42, 1 ao 2, diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Né? A Bíblia inteira, ela reforça isso, né? A alma foi feita para desejar Deus. Não é opcional, é estrutural. Tem um filme chamado Jesus Revolution. E o hippie que aparece lá, ele começa a falar de Deus. E ele fala de uma maneira muito apaixonada. E quando ele vai conversar com um pastor, ele dá um testemunho que ele procurou de inúmeras variáveis ocupar um vazio que ele tinha dentro de si. Era com drogas, era com festa, era com pessoas, eram lugares, mas nada ocupava aquele espaço. E ele afirma, quando ele encontrou Deus, aquilo o transbordou. Ocupou todo aquele vazio que ele sentia, toda aquela falta de sentido, passou a ter naquele momento. Nossa alma, ela deseja Deus. Todas as vezes que você tiver os sintomas de vazio, de desconectar dessa vida, porque você está vazio de Deus, está desidratado, né? Faz parte da sua estrutura, assim como o seu corpo faz, né? A água faz parte da sua estrutura para o seu funcionamento total. Assim também é a sua alma para o funcionamento do ser, né? Para que ela funcione bem, ela precisa de Deus. Uma alma separada de Deus é como um zumbi, um morto-vivo, desidratado. E então, quando esse desejo ele é ignorado, ele não desaparece, né? E muitas das vezes ele é substituído, como foi contado aqui do filme Jesus Revolution, né? Então nós não estamos vazios à toa, nós estamos tentando matar a sede em outro lugar, né? Depois dizemos que não sentimos Deus. Oh, Deus está longe de mim, Deus não fala comigo, né? Mas talvez o problema não seja a ausência de Deus, é pior, né? É o excesso de substitutos.
No mundo que vivemos hoje, né, já foi mostrado que não é falta de tempo, é falta de prioridade. E todos os dias a gente quer criar algo para acelerar o nosso processo de trabalho, de resultado. Não é para ter mais momento com Deus, não é mais para ter um momento com a família, é para gerar mais trabalho. Ou até mesmo gerar mais distrações, para passar mais tempo no timeline, né? E nunca mais interessado no que realmente é importante, que é uma refeição com seus entes queridos, que é um café com um amigo, né? Que é uma conversa mais amorosa com a sua esposa, um momento, um jantar, um momento romântico com ela. É sempre para atribuir mais tarefas, mais afazeres, para mostrar que você é alguém de tão ocupado que você é. Deixa eu te falar, nós não passamos de um pobre coitado agindo dessa forma. Vazios, desidratados, desnutridos. O que nós temos usado para aliviar a nossa sede? Que não é Deus. O que? Se nós estamos aí sentindo um cansaço, aí vem a distração, uma fuga, uma compensação. Então a sede não está sendo tratada, ela está sendo apenas anestesiada. Lembra do meu amigo que bebia água com gás, achando que estava hidratado? Exatamente. Estava apenas anestesiando a sua verdadeira sede. Pessoas que bebem muito refrigerante em vez de água, pessoas que tomam outras substâncias líquidas como o álcool em vez de água, têm complicações futuras. O nosso ser ele não foi construído para isso. Ele foi construído para absorver água. Então, se a sede aí revela a falta, né, o que acontece quando a presença de Deus se torna mais satisfatória do que qualquer outra coisa? Bloco 2, do 3 ao 5. Quando Deus se torna mais satisfatório do que qualquer outra coisa. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome. Levanto as mãos. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. É lindo, né? Ter um encontro com Deus genuíno. Sempre me fica a imagem dele na música, né? Com- Quando o Espírito de Deus se envolve em mim, eu danço como o rei Davi. Aquela música de ensino fundamental, né? Que as escolas nos ensinam e a criançada caía na dança, no pulo, na graça. Assim eu penso quando ele está escrevendo esse trecho, né? O quão feliz ele está, o quão alegre, o quão hidratada está a sua alma nesse momento, nesse quando Deus nos entrega o seu espírito, a nossa alma se bancanteia, né? E se sacia. Depois que ele nos dá o espírito, né? Não se é mais tirado, porque a gente tem essa necessidade deste alimento, né? Nada mais é como antes. Então, aonde agora havia sede, há agora uma satisfação. O cenário, ele não mudou. O deserto, ele continua. O que mudou foi a percepção.
Aí ele diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. A graça aqui, ela não é um conceito abstrato, ela é a presença favorável de Deus, é o cuidado ativo de Deus sobre alguém. Olha só que honra, que privilégio. E ele está dizendo algo ali que é muito forte, né? Ter Deus é melhor do que ter a própria vida estável. Davi, olha só, ele já teve palácio, né? Teve vitórias, teve honra e agora ele está no deserto. E ainda assim ele declara: Deus é melhor. Nada nesse mundo vai ocupar o espaço, o vazio dentro de nós que não seja Deus, né? Não é palácios, não é vitórias, não é títulos, é Deus, é relacionamento com o Pai. E, o, ontem a gente estava numa reunião, né, e o meu líder Américo, um salve aí para você, meu líder. E ele fez uma dinâmica de jogar a bolinha dentro de uma xícara, né? Todos nós, e a xícara estava bem distante. Duas pessoas acertaram, um rapaz que estava próximo, né, e ele que estava do lado da xícara. Ele diz assim: o sucesso das nossas vidas é sobre distância, é sobre o quão próximo estamos de Deus. E aqui Davi está declarando a mesma coisa. O maior sucesso dele não era o lugar, era quem o habitava, quem o governava, quão próximo ele estava de Deus. Nada lhe tirava isso. Não era o palácio, não eram as vitórias, não era o deserto. Era simplesmente ele estar ali consciente disso. Então, um homem que já comeu em grandes mesas e agora está no simples, né? Ele descobre o valor, não está na mesa, está na presença. Pode comprar a mesa mais cara, se não houver Deus, se não houver aqueles que você ama, nada valerá. Você continuará vazio, apenas um objeto que lhe custou um pouco do seu tempo. Então, como de rico banquete se farta minha alma, ele declara, né? Banquete naquela cultura era uma celebração, a abundância, a satisfação plena, né? Somos nós hoje aqui, vamos ali fazer um churrasco, vamos ali para uma pizzaria, vamos ali nos confraternizar, né? E nós gostamos, né, de nos reunir em volta de uma mesa farta. E aí ele está dizendo: minha alma está mais satisfeita aqui do que muitos em abundância. E aí ele quebra, né, nosso ídolo moderno, que é a ideia de que a satisfação ela depende de um cenário. Nos dias de hoje, nós dizemos que Deus é prioridade. E aí, observe, né? Quando tudo está bem, Deus vira opcional. Quando aperta, Deus vira emergência. Isso não é relacionamento, é uso. Deus é apenas a lâmpada mágica nas suas mãos, é a varinha de condão. Ah, vou aqui sentir a dor, sentir uma insatisfação. Me tira disso. Ah, é o seu controle, igual do clique. Não gosto dessa parte da vida, vou acelerar. Ah, eu quero adiantar o meu processo, quero ganhar dinheiro. E você vai deixando de viver.
o processo e vai usando Deus, né, como um amuleto da sorte. Isso não é relacionamento. Nós ainda tratamos Deus como complementos, né, quando ele deveria ser o centro, aquilo que hidrata, aquilo que nutre. Nós só usamos ali como um adereço. Então, um treino simples e direto. Antes de começar o dia, declare: hoje nada será maior do que a minha comunhão com Deus. Nada será maior do que a minha comunhão com Deus. E ao declarar, você está colocando ali seus votos, seu compromisso, sua responsabilidade. E aí, durante o dia, você vai fazendo ajustes a essa prática. Menos distrações vazias, mais consciência da presença, pequenas pausas para realinhar o seu coração. Você que trabalha aí novamente no escritório, correria, cada 50 minutos, levante-se, se estique, beba sua água, leia aquela página em cima da sua mesa e faça uma breve oração. Ou apenas fique só em silêncio, buscando ouvir a voz de Deus. Será que você consegue desacelerar, sair desse ritmo frenético que ninguém te impôs? Foi apenas você. Então a satisfação, ela não vem do acaso, ela vem do posicionamento. Depois de você fazer isso aí, né, durante o seu dia, esse ajuste prático, você pode voltar aqui e me dizer como você passou a se sentir depois disso. Em Filipenses 4, de 11 ao 12, diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A satisfação verdadeira, ela não vem do que muda fora, ela vem do que foi estabelecido dentro. Então, quem depende do cenário sempre vai oscilar. E quem depende de Deus permanece. Uma curiosidade, né? Todas as vezes que Deus ele te dá uma ordem, ele não está esperando, ele não está confiando em ti que tu faça. Ele simplesmente está confiante naquilo que ele disse para ti. Porque assim como a palavra dele, quando ele falou, haja luz e houve a luz, assim também são as suas ordens para os seus filhos. Quando ele declara uma palavra para um filho dele, será feito, porque é ele que está dizendo, não é o homem. E se fosse o homem, esse se encheria de orgulho e diria, fui eu. Então, quando ele fala para você perdoar, você perdoa pela graça do Espírito Santo habitando em ti. Não foi você. Que você é rancoroso. Nós somos orgulhosos, né? Pensamos em revidar, pensamos em nos afastar. Mas quando é pela graça do Espírito, quando é a ordem de Deus, é feito. Porque toda a palavra de Deus, ela é realizada.
Então, toda a palavra dele permanece. No Evangelho de João 6,35, Jesus nos diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Jesus, ele não oferece apenas ajuda. Ele se apresenta como a própria satisfação. Um pequeno testemunho meu, um dia que eu fui fazer um jejum, senti muita fome. Sou um homem acostumado a comer nos horários, uma porção adequada para o meu peso. E eu comecei a declarar, tá rindo, né, Rodolfo? Jesus, tu és o meu pão. Tu és aquilo que me sacia. É aquilo que necessita. E eu não sentia fome, porque estava sendo satisfeito. Ele estava me ouvindo, ele estava ali presente. Então, enquanto buscarmos coisas de Deus, vamos continuar com fome. Quando buscamos o próprio Deus, a alma encontra descanso. Nós dizemos que Deus é suficiente, né? As nossas escolhas, elas mostram outra coisa. O que mais ocupa a nossa atenção, o que mais consome o nosso tempo, o que mais afeta nosso humor. Isso revela o que realmente nos satisfaz. Se formos honestos, Deus tem sido suficiente para nós ou apenas útil? Se Deus só é buscado quando precisamos resolver algo, então ele não é satisfação. Ele é apenas um recurso. E isso precisa ser ajustado, né? Então, se Deus se torna a nossa satisfação, permanecer conectado a Ele, mesmo quando ninguém está vendo, né? É o próximo nível, né? A gente vai subir mais um degrau aqui para o bloco 3. Então, agora vem a continuidade, né? É vida com Deus quando ninguém está vendo. A constância, a permanência. E vamos do 6 ao 8. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas. Eu canto de alegria, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Então agora a gente saiu do momento, né? E entramos no estilo agora de vida de Davi, né? No meu leito, nas vigílias da noite, naquela cultura, né, da época, a noite era silêncio, vulnerabilidade, ausência de distração, momento onde pensamentos falam mais alto, é onde o homem encontra a si mesmo, né? E quando tudo silencia, o que ocupa a nossa mente? Davi ali, ele não está distraído, ele está conectado. Medito, ele diz, aqui não é um pensamento solto, né? É repetição consciente, é trazer Deus para o centro da mente. Tem um documentário sobre meditação, né? Um desses extremos,
E aí ele ensina, né? Ele dá uma ilustração que você fica na montanha, uma colina, olhando para a estrada e tá passando os carros ali. Cada carro daquele ali é um pensamento. Tipo, você não sai da colina e vai pro carro, né? Você acompanha, mas volta para a colina, volta para a montanha, né? A montanha ali é o centro da mente. Assim é meditar em Deus. Nossos pensamentos vão ter a tendência de devagar. A gente vai treinando como um músculo, né? De foco, músculo de concentração e meditar em Deus. Isso é treino, isso é diário, isso é necessário. Por isso, tem na palavra, medite na palavra de dia e de noite, né? E aí a ciência vem nos auxiliando e mostra que nos horários, nos primeiros minutos, quando acordamos e nos minutos que antecedem da gente dormir, aquilo ali vai moldando o nosso cérebro. A plasticidade do nosso cérebro é modificada por esses pensamentos, por aquilo que você está meditando. E a Bíblia lá já falava sobre isso, Davi já estava fazendo isso. E aí hoje tem pessoas que dizem que é PNL, que as pessoas estão usando na igreja, que é coach que estão fazendo nos encontros. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Essas outras coisas foram só extraídas para tentar tirar Deus da equação. Então, quando alguém está aí apaixonado, ela não precisa se esforçar para lembrar. A mente ela se volta naturalmente. Assim também deve ser o nosso exercício de meditação. Quando estamos realmente apaixonados por Deus, será que estamos passando uma mensagem para Ele? Oi, sumido. Será mesmo, né? Não estamos. Estamos passando mensagem para outras pessoas que às vezes nem estão nem aí para gente, né? Lembre-se de Deus, pois Ele está sempre ao seu lado. Ele está a uma distância, uma oração de distância de cada um de nós. Basta nós nos prostrarmos, nós adentrarmos no secreto e Ele estará lá, né? Se Deus, né, não ocupa a mente no silêncio, outra coisa está ocupando. E aí Davi fala assim: a minha alma apega-se a ti. A palavra apegar-se a si, apega-se, aqui ela carrega uma ideia de agarrar-se com força, né? Não soltar, é uma dependência consciente. Já viu filhote de preguiça, filhote de mucura, como elas ficam ali, os filhotinhos presos às suas mães, elas não largam por nada. Um filho que está ali com fome no peito materno, ele não larga sua mãe por nada. A única coisa que interessa para ele naquele momento é a sua mãe. É estar ali agarrado àquilo que é importante. Esse é o apegar-se. E ele fala, né? Minha alma se apega. Isso é responsabilidade humana. Cabe a mim chegar. Minha alma se apega a ti. Não é fechada, é aberta, lendo, praticando, vivendo, deixando o Espírito de Deus agir na sua vida, na minha vida, né? Na vida dos nossos filhos, das nossas esposas. Pegue-se, né? E aí ele diz: a tua mão me sustém. É a resposta de Deus, é o outro trato do acordo, é a outra assinatura naquele contrato, né? Todas as vezes que estamos aqui dedicados, devotos a Deus, ele está do outro lado assinando e ele não muda.
ele não rasga contratos, ele permanece. E ele nos ensina também a permanecer, né? Então, não é só Deus segurando, né? Nem só o homem tentando, né? É uma aliança ativa, né? É ele de um lado e Deus do outro e todo mundo indo em frente, né? Então, hoje à noite, né, não é mais silêncio, né? A gente vê aí as pessoas com o celular, vídeo, rolagens infinitas, um estímulo constante. E ainda reclamam que estão com insônia, não dormem bem, né? Faltando a água da alma. E aí é onde algo acontece com muito risco e perigo, né? Nós nunca ficamos sozinhos com a nossa alma. Os especialistas dizem que o ser humano hoje, né, ele não atura mais os minipédios, não atura mais ficar em silêncio consigo mesmo, porque não estão dando prioridade o que é realmente importante para estar meditando. Então, se nunca ficamos em silêncio, a gente nunca vai perceber o que realmente nos governa. A verdade é fácil essa matemática. Você está com o celular antes de dormir, meu amigo, é isso que te governa. Se você está no extremo antes de dormir, é isso que te governa. Mas se você está com a palavra de Deus nas suas mãos, você está lendo uma passagem, está fazendo uma oração, você está se comprometendo com aquilo que está declarando, é Deus que te governa. Então, uma prática bem simples, né? Apesar de ser desconfortável, ela pode ser bem transformadora. Antes de dormir, né? Desligar qualquer estímulo, né? É adequado que não tenha nem TV nos nossos quartos. O quarto, ele só é para duas coisas: dormir e relações sexuais. A sua mente, ela precisa ser condicionada aos seus ambientes. O seu escritório, a sua mente precisa estar ativa. No seu quarto, ela tende a relaxar. Quando você está num lugar externo, você precisa estar atento a tudo e a todos. Então, antes de dormir, desligue os estímulos. Uns 5 minutos de silêncio. Traz Deus à sua mente de uma forma consciente, sem pressas, sem roteiro, só a presença. Contemple, contemple a presença de Deus. Imagine que você está lá, aquela colina, está meditando na palavra de Deus. Ele é o ser pelo qual você se apaixonou. E você não para de pensar. E durma dessa forma. E aí, durante o dia, né, pequenas pausas conscientes, lembrar de Deus no meio da rotina, né? Se estamos nos alimentando da palavra de Deus, cada tarefa que fazemos, vamos associar uma parábola, uma história, uma advertência, uma exortação. Usar o nosso dia em propósito de crescermos em ser mais maduros, em ser mais parecidos com Cristo, né? Sua imagem e semelhança de dentro para fora. Não é só ter cabelo grande e barba. Tem que ser em atitude, tem que ser em pensamentos, tem que ser em conduta, postura. Conexão, ela não é um evento.
ela é frequência, né? Se você vê uma pessoa de vez em quando, você não sabe nem a cor favorita dessa pessoa. Quando você tem aquela frequência, você sabe até o nome dos filhos, do tataravô dele, do qual é o sonho da vida dele, qual é o país que ele quer conhecer. Assim também devemos fazer, né, com Deus. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz assim: Estas palavras estarão no meu coração. Vocês a ensinará e delas falará, ao deitar-se e ao levantar-se. Deus, ele nunca quis ser visitado. Ele quer ser lembrado continuamente. E é por isso, meus amigos, que está lá no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é a prova. Você ensinará, não basta só se abastecer, agora você vai ensinar, ensinar. Você falará de Deus para outras pessoas, do deitar ao levantar-se. Num conceito de felicidade do nosso professor filósofo Clóvis de Barros, ele diz que a felicidade é aquele momento que você entende que ele não pode se repetir, mas você quer que ele venha se repetir no momento que ele termina. E é tão grandioso esse sentimento que você quer que outras pessoas experimentem. Um cristão genuíno, um discípulo, um ser que deixou de ser povo, parou de andar na manada e se posicionou com intencionalidade, ele tem a experiência dessa felicidade genuína. E ele olha para trás assim e não quer voltar para a lama. Ele não quer mais estar lutando na lama. Ele quer estar limpo. Porque agora ele vê que quando ele estava na lama, ele sujava aqueles que ele amava. Porque as suas mãos estavam sujas de lama. Suas vestes tinham cheiro de lama. E agora ele quer essa felicidade de estar limpo para os seus. Noé, ele não salvou o mundo, ele salvou sua família. E é o mínimo que podemos fazer, é salvar as nossas famílias. Do deitar ao levantar-se, falar de Deus, ensinar as palavras de Deus para os nossos. Precisamos lembrar de Deus continuamente. A espiritualidade, ela não é um horário, ela é um ambiente interno. Você não precisa, você vai criar uma rotina para que a sua mente comece a se adaptar ao ponto de que você já vive aquilo ali internamente. Eu, com a minha carreira de atleta, tenho essa mentalidade de saber o que comer na hora que eu tenho que comer, a quantidade de água que preciso beber durante o dia, qualidade de sono, a hora que eu tenho que dormir, a hora que eu tenho que acordar. E isso virou um estilo de vida. E assim também você começa a se conscientizar no mundo espiritual, que certos ambientes, certas pessoas, não é porque você é melhor, porque não faz mais sentido você estar ali. A sua alma anseia por outro alimento. Quando eu comecei a fazer dieta para competir, o meu professor, bodybuilder, quando eu olhava para aquele frango e arroz nas 7 refeições que eu tinha que fazer, eu dizia assim: eu vou ficar igual ele. Eu não pensava em chocolate, eu não pensava em qualquer outro alimento que tivesse fora do meu protocolo, porque eu almejava aquele objetivo. E assim também é no mundo espiritual. Isso aqui não vai me deixar parecido com Cristo, e isso não vai deixar eu
ser semelhante a Ele. Isso vai me distanciar do meu propósito. Devemos ter essa clareza, fazer essa autoanálise, ter essa disciplina, ser a própria rotina, né? A agenda de Deus. Em Evangelho de João 15:4, diz assim, né? Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O objetivo aqui ele não é um encontro ocasional, é permanência. É permanência. Enquanto nós estivermos lá, ele estará conosco. E ele não se afasta, somos nós que estamos olhando para o outro lado. Somos nós que estamos olhando para trás, igual a mulher de Ló. Deus está ali. Você está se afogando, Jesus está com as mãos estendidas para te tirar. E você está olhando para o outro lado. Não tem uma intencionalidade, uma permanência da nossa parte. Então, quem só acessa a Deus em momentos vive de uma maneira instável, né? Mas quem permanece vive sustentado. Nós dizemos que queremos profundidade, mas evitamos o silêncio. O silêncio lá, ele não tem distração, não tem fuga, não tem máscara. Só sobra nós e Deus. E aí, meu querido, o sarrafo é mais alto. Você não está mais se nivelando com o seu vizinho que bate na sua esposa. Você não está se nivelando com o cara que abandonou o filho. Você está ali, ó, cara a cara com aquele que não erra, e aquele que sempre vence. E isso sim é uma luta que devemos travar todos os dias. Termos essa rocha sólida para a nossa família. Ser mais parecidos com Deus. É muito fácil pegar as nossas virtudes e se comparar com o defeito do nosso semelhante, com as suas falhas. Se fosse eu, não faria. Faria. Porque se você vivesse a realidade desde quando aquela pessoa nasceu, a sua mente ia ser condicionada igual a dele. E você iria fazer igual. A única coisa que nos faz diferente hoje é o agir do Espírito Santo. Somente. Tem pessoas que ainda não estão vivendo isso e tem pessoas que já estão vivendo. Para quem já é cristão, há aquele tempo que você chegou e o tempo que o outro já está. Mas diante de Deus, nós já pertencemos, nós já somos filhos. A sua herança está ali para cada um de nós. Então não existe tempo, não existe cargo, não existe gênero. Todos nós somos filhos. E é assim que nós vamos estar diante de Deus, filhos. O que tem ocupado a nossa mente quando tudo fica em silêncio? Como é que está aí a sua cabeça, né? Se no silêncio surge ansiedade, preocupações, distrações imediatas, isso revela o que está nos governando por dentro. Então, quem não suporta o silêncio ainda não aprendeu a permanecer. Se a presença se torna constante, o resultado final é inevitável. Uma confiança inabalável mesmo no meio da guerra. E aí seguimos para o último bloco, mas não o final. Bloco 4, de 9 ao 11. Porém, os que procuram destruir a minha vida
descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Uma frase de Thomas, perdão, é do Spurgeon. Ele diz que um mentiroso é um demônio humano. Ele é a maldição dos homens e amaldiçoado por Deus. Há uma diferença muito grande entre mentira e engano. Engano é uma coisa que é verdade, mas foi entendida de uma outra forma. Mentira, ela é algo muito evidente. Você insiste em estar cometendo, seja para os outros, seja para si mesmo, né? Então aí você vê que o inimigo, né, sempre esteve lá. Desde o início havia ameaça, mas só agora ele fala disso, né? Primeiro, ele se alinhou, estava inquieto, estava ali preocupado, vazio, com sede. Ele entendeu aqueles sintomas. Opa, estou precisando da presença do meu pai. Vou lá. Deve ter saído da caverna, ter olhado para o céu estrelado, né? E conversou com Deus na madrugada, naquela hora que o galo canta, né? Assim como o nosso grupo se inicia aqui às 5 horas da manhã, né? E depois apresentou, né, seus inimigos, suas aflições, assim como nós fazemos aqui, encerrando o grupo, sempre encerramos com uma oração. Primeiro, nós estamos aqui nos alinhando à palavra de Deus, nos relacionando com Ele, compartilhando a palavra, ensinando ela. Depois, nós apresentamos as nossas queixas, né? Então, tudo isso é maturidade, né? Ele não começa falando do inimigo, ele termina. Quem começa pelo problema é dominado por ele. Aí ele diz assim: os que procuram a minha vida, ali é real, né? Uma perseguição, é ameaça, gente querendo derrubar ele. Os historiadores dizem que provavelmente era ele fugindo de Absalão. Então, estava ali sofrendo ameaças, né? Mas aí a gente deve observar a postura de Davi, né? Ele não reage, né? Ele não negocia, ele não se desespera, ele declara um entendimento. Davi, aqui nesse momento, ele já tinha o trono, mas antes do trono, ele tinha a palavra de Deus, que é muito maior do que o trono, né? E Davi, por mais que ele tivesse a palavra lá no início, ele não procurou matar Saul, assim também como ele não matou Absalão. Ele tinha a palavra de Deus. Ele não se confiava no trono, ele não se confiava em títulos, ele confiava na palavra de Deus. E ele não agia, né, totalmente petulante, arrogante. Ah, agora eu sou ungido do Senhor, vou matar todo mundo. Não, se confiava em Deus, se entregava ali, né? Ele não reagia, não negociava, não se desesperava, né? Ele não negava também o perigo. Ele estava ali posicionando o seu foco, né? E aí ele diz assim: descerão, serão entregues, né?
Isso aqui ele não é um desejo carnal, é a confiança do juízo de Deus. Ele sabe o que acontece com aqueles que perseguem aqueles que estão protegidos por Deus. Ele sabe o fim dos ímpios. Ele sabe o fim daqueles que estão contra o Senhor. Então, quem anda com Deus não precisa fazer justiça com as próprias mãos, né? Pensa assim, um homem seguro, ele não precisa provar a sua força o tempo todo. Ele sabe quem o sustenta. E aí ele vai prosseguindo. O rei se alegra em Deus, ainda no deserto, ainda sob ameaça, e mesmo assim, a alegria. Os caras que estavam do lado dele dizem assim, ele é louco. Como ele pode estar com essa alegria toda aí, todo mundo querendo matar, caçando ele, ele está no meio do deserto e ele está aqui com essa alegria. Só pode ser louco. Ah, agora ele enlouqueceu de vez, né? Então a alegria, ela não é a ausência de problema, ela é a presença de Deus. É o Espírito reinado, o governo dentro de nós. Você vai estar diante dos problemas e ainda assim alegres, porque você está feliz, né? É a história de dois amigos que um estacionou um carro num lugar e aí quando ele voltou tinha sido guinchado pelo Detran, né? E aí ele acionou outro amigo porque o carro estava no nome desse amigo. E é ele rindo, contando história, não sei o quê, o outro estressado e perguntou assim: por que você tá tão alegre? Tu não tá vendo que tu tá com problema? Teu carro foi preso e não sei o que, não sei o que. Ele disse assim, cara, olha para nossas vidas. Olha o quanto a gente tem que ser grato. E é uma pessoa que não é tão cristã. Assim. Ele sabe de Deus, mas... E ainda assim, ele com momentos para agradecer, né? Olhando para o que é bom para a sua vida, né? Trazendo alegria para aquele momento que estava com um problema. Chegou lá, o Detran, na hora de liberar o seu carro, tinha uma fila gigante. Ele, com seu jeito entusiasmado, trouxe a atenção dos atendentes, pulou a fila e liberaram o seu carro sem muita burocracia. Então, quanto a alegria nos facilita a vida, contagia os outros que já estavam numa jornada de trabalho estressado, cansados, finais de semana, e ainda assim os conduziram a fazer o bem, né? Então, quando alguém nos fere, queremos responder, queremos provar, queremos justificar, queremos revidar. E aí a gente faz algo, né? Tomamos o lugar que é de Deus. E isso nos custa muito caro, né? Um desgaste emocional. A nossa alma, ela não suporta a gente fazer coisas, atrocidades, né? Ela nos cobra a consciência, ela fica ali ruminando, né? E a gente perde a paz, toma decisões precipitadas porque estamos fora do nosso estado natural. Então, para hoje, né, quando sentir vontade de reagir, sei que é algo muito difícil, mas deve ser treinado todos os dias. Pare e ore, né? Deus, eu não vou tomar controle disso. Eu confio que o Senhor é justo. Se nós nos prontificarmos de nos entregar pela manhã, fazer nossas pausas diárias, quando acontecer algo que nos estressa, nos é uma ameaça, nós vamos reagir com alegria porque estamos permitindo que o Senhor venha tomar a frente daquela situação. E faça algo difícil. Permaneça em paz mesmo sem resposta imediata. É bem difícil, né? A gente quer que seja feita a solução, a gente está ali
aflito, mas pensa só, será que você estava fazendo o que deveria fazer antes que isso acontecesse? Isso mostra uma força real. Em Romanos 12, versículo 19, diz assim: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A justiça fora de Deus, ela vira vingança. Quando nós assumimos o controle, nós nos deformamos. E quando nós entregamos, somos preservados. Ah, como eu disse, não faz parte da natureza da nossa alma agirmos contra o nosso semelhante. No Evangelho de Mateus 5 ao 44, Jesus nos diz assim: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso rompe com o ciclo da carne. Para o ser humano, isso é bem difícil. Imagina alguém que tentou contra a tua vida, tentou contra algum ente querido teu. Você fica ali querendo fazer tudo pela força do próprio braço. Então, reagir é natural, né? Responder com Deus é espiritual. Nós queremos paz, né? Mas alimentamos a guerra dentro de nós. Queremos justiça, mas carregamos uma vingança disfarçada. E depois dizemos que estamos cansados. Claro que vamos estar, né? Estamos lutando batalhas que não eram nossa, era de Deus. E pergunto, em qual área nós ainda estamos tentando fazer justiça com as próprias mãos? Se ainda existe necessidade de provar, desejo de revidar, dificuldade de soltar, né? Então ainda há controle onde deveria haver entrega. Então, quem confia na justiça de Deus não precisa viver em guerra com os homens. Uma conclusão, né? Caminho da alma, a sede, né? Da sede à confiança. Nós ali começamos no deserto, né? Não no cenário, mas dentro. Uma alma com sede, e aqui está toda a verdade que não dá para ser ignorado, né? Nós não estamos vazios por acaso, né? Nós estamos vazios porque tentamos saciar com o que não sustenta. Se você acabou de treinar a perna como não houvesse amanhã, não é com bolacha doce recheada com um copo de Coca-Cola que vai te construir músculo. Se você está com problema, meu querido, para resolver na sua empresa, na sua casa, com a sua esposa, não é rolando o timeline do seu celular, não é fugindo para um extreme, né? Não é indo para jogos, bebidas, enfim, seja qual for a fuga, você vai precisar ter as conversas difíceis e sim com Deus. Então, no primeiro movimento de Davi, nós aprendemos a reconhecer a sede, porque enquanto negamos, continuamos anestesiados. E aí depois nós fomos confrontados. Deus não é um complemento, né? Deus é satisfação. E é aqui que muitos travam, né? Porque ainda queremos Deus, mas sem abrir mão dos substitutos, né? E a gente ouviu uma missionária falar, né, que devemos derrubar os altares, os outros altares. Só deve haver o altar
despertar de Deus. Quando Deus adentra, meu querido, solta, solta os substitutos. Esse tempo de timeline, se você estivesse lendo a palavra, se esse tempo de extremo você estivesse meditando nela, parando para ensinar, como seria a sua vida? E no terceiro movimento fomos mais fundo ali, né? Que não foi só sobre o momento com Deus, é sobre a permanência. Isso expõe algo desconfortável para todos nós. Nós queremos profundidade, mas evitamos o silêncio. E, por fim, a confiança, né? Não baseado no cenário, não baseado nas respostas imediatas, como nós estamos sempre no nosso querer, né? É baseado em quem Deus é, né? Então, a sede revela o que falta, satisfação reposiciona o valor, a permanência constrói profundidade e a confiança sustenta na guerra. Então, não é a mudança de ambiente, é a mudança de interior. Se a gente for honesto, né, nós ainda estamos tentando viver ocupados, mas desconectados, distraídos, mais vazios, fortes por fora, mas secos por dentro. E esse salmo ele nos mostra um outro caminho, né? Um homem no deserto, mas cheio por dentro. Então, quando a alma encontra o Deus de verdade, o deserto não define mais o seu estado interior. Nós vamos atravessar dias secos e isso não é opcional, né? Haverão momentos de silêncio, momentos de pressão, momentos onde nada externo resolve. Mas existe um tipo de vida que não depende do cenário para permanecer de pé. Uma vida que não canta por, porque tudo está bem, mas canta porque sabe onde está firme. Uma vida que não corre para Deus só quando precisa, mas vive em Deus como ambiente constante. Uma vida que não reage à guerra, porque já está sustentado antes dela começar. A alma que aprende a se saciar em Deus não negocia mais com aquilo que antes o dominava. Então, não é mais sobre entender, é sobre decisão. Sei que estourei meu horário, mas tem um texto para o dia de hoje tão especial, que é a nossa Páscoa, né? Nos trazendo aí a memória do que Deus faz por nós. Nem terra, nem céu, apenas Deus. Eis aqui a Páscoa dos improváveis. Existe um tipo de deserto que destrói e existe um tipo de deserto que revela. O primeiro é o do pecado, onde o homem se afasta, se perde, se anestesia e chama isso de liberdade. O segundo é o da presença, onde o homem é esvaziado, confrontado e finalmente encontra o que sempre faltou. E aqui está algo que nós evitamos admitir. Nós não temos medo do deserto. Nós temos medo do que ele revela. Porque quando tudo silencia, aparece a verdade. Não era falta de oportunidade, não era falta de gente, não era falta de recurso, era falta de Deus. E o problema nunca foi ausência de busca, o problema foi direção. Nós buscamos prazer, validação, controle, distração, mas no fundo era sede. E sede não se negocia. Você pode ignorar por um tempo, pode distrair, pode substituir, mas não pode resolver.
Porque existe algo dentro do homem que não foi feito para ser preenchido por coisas, foi feito para Deus. A criação inteira revela isso. A terra gera o que pertence à terra, o mar gera o que pertence ao mar, mas o homem não pertence à terra, não pertence ao sistema, não pertence ao consumo. O homem pertence a Deus. E quando tenta viver fora disso, começa a se deformar. Nós viramos especialistas em substitutos. Chamamos de normal viver ocupado, mas vazio, viver conectado, mas sozinho, viver forte, mas seco, e ainda tentamos espiritualizar. Está tudo bem. Não está. A alma seca não é normal, é alerta. E aqui entra algo muito poderoso. Melhor estar no deserto certo do que confortável no lugar errado. Melhor estar sendo confrontado do que anestesiado. Melhor sentir sede de Deus do que estar cheio de tudo sem Ele. Porque o deserto da presença não mata, ele alinha. Se remove o excesso para revelar o essencial. E quando isso acontece, algo muda dentro. Deus deixa de ser opção e passa a ser necessidade. E quando Deus se torna necessidade, substitutos perdem o brilho. E aqui está o ponto que separa a quem busque Deus como recurso e a quem encontra Deus como tudo. O primeiro continua vazio, o segundo encontra descanso. Mas essa história não termina no deserto. Ela aponta para algo muito maior. Porque houve um momento na história onde o próprio Deus entrou no nosso deserto. Não como espectador, mas como substituto. Ouviu Barrabás, o homem condenado pelo pecado, seco, perdido e distante, não tinha como voltar. Então Deus não esperou o homem subir. Ele desceu na cruz. Não foi só dor, foi troca. Inocente assumindo o lugar do culpado. O justo assumindo o lugar do condenado. O santo entrando no deserto do pecado. Para que o homem pudesse sair dele. E aqui está a Páscoa que muitos não entendem. Não é só libertação, é realinhamento com a origem. O homem volta ao seu lugar em Deus, não mais buscando substitutos, não mais tentando se preencher com o que não sustenta, mas vivendo do único lugar onde a alma encontra descanso de verdade. E agora tudo faz sentido. A sede, o deserto, o confronto, a busca, nada era o fim, era o caminho, porque no final, a maior miséria do homem não era estar perdido, era tentar viver sem Deus e chamar isso de vida. E a maior graça não foi sair do problema, foi voltar para o lugar certo. Então hoje, a pergunta, ela não é emocional, é direta. O que ainda está ocupando o lugar que nunca foi feito para ser ocupado? Porque a verdade final é essa: não existe substitutos para Deus. E quem ainda tenta viver com substitutos ainda não entendeu a Páscoa. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém.